Olá, irmão. A igreja de Laodiceia ilustra o famoso contraste de Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Embora materialmente próspera, autossuficiente e orgulhosa de sua riqueza, é exatamente o problema das nossas igrejas hoje. Abre aspas. Nós vivemos num mundo que é o final dos tempos agora, e eu te convido a você proteger a tua mente, que o que vale hoje é o dinheiro, são os dentes de porcelana, é o carro importado, é a roupa caríssima, as maquiagens caríssimas, se hospedar nos melhores hotéis, morar numa casa que vale milhões, comer nos melhores restaurantes, trabalhar arrumar toda a aparência externa, para que a aparência externa seja luxuosa e chame a atenção por meio de contratos satânicos, diabólicos e zombadores do nome de Deus. É disso que nós vamos falar hoje, meu irmão. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. A igreja miserável de Laodiceia, que era rica materialmente falando, contudo, era miserável espiritualmente falando. Aqui nós estamos, meu irmão. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. É sempre a palavra. Está escrito. É a palavra que gera vida. A palavra. A carta à igreja em Laodiceia. Uma igreja afamada, riquíssima, belíssima. Templos trabalhados no mármore, uma coisa verdadeiramente luxuosa para impressionar. Abre aspas. Você vê claramente a igreja atual, principalmente as igrejas ricas, mais de 98% delas, elas só possuem a aparência do templo, que você olha por fora, você fala, nossa, que coisa maravilhosa. Ela só tem aquilo ali, o estereótipo. O interior dela é um sepulcro caiado, é um cemitério de pessoas em desespero humano. Porque esta igreja aqui, a igreja de Laodiceia, que são as igrejas ricas que nós temos no Brasil hoje, elas negam a palavra de Deus. Estas igrejas ricas te negam a palavra de Deus, a verdadeira palavra. Porque a verdadeira palavra, ela te deixa desconfortável, ela te confronta, ela te constrange, ela mostra para você o quão errado você está. Ela mostra para nós o quão hipócrita muitas das vezes nós somos. Se nós não vigiamos, nos tornamos hipócritas e caímos na cilada que estas igrejas de Laodiceias caíram no Brasil. As igrejas ricas no Brasil, elas estão preocupadas com o estereótipo, o exterior, o barro, a lama, a aparência das pessoas. Já falei aqui, que aqui no Rio de Janeiro eu estava visitando uma igreja, classe média alta, ar-condicionado, telão em cima do altar, o altar bem trabalhado, o interior da igreja uma coisa maravilhosa. Contudo, quem estava lá pregando é um impostor.
que finge ter uma espiritualidade quando você está vendo que ele não tem. Irmão, desculpa. Quando Deus te dá discernimento espiritual, nenhum homem pode te enganar. Fecha-se aspas. Vamos ler aqui a palavra. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Quem é o anjo? O pastor. Estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. Você é uma testemunha fiel e verdadeira? Coloca um comentário aqui embaixo. Compartilhe o conteúdo para a tua rede social para dar testemunho a outras pessoas que precisam ouvir esta palavra verdadeira de uma testemunha fiel e verdadeira. Esta pessoa aqui, este irmão aqui que vos fala. Compartilhe esse conteúdo para a tua rede social para que a gente possa desmascarar esses impostores, esses atores que estão ali em cima do altar interpretando o papel, não são verdadeiros, não são, nunca se converteram, essa é a verdade, por isso comandam. O princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente, assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. O que Jesus está falando aqui no versículo 16? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que ele está dizendo? Cancelar o relacionamento com você. Pediu o divórcio do relacionamento que ele criou com você quando tu tirou da mão de Satanás. Para agora a igreja está nesse comportamento hipócrita e mentiroso e canalha que fazem os ímpios zombarem do nome sagrado de Deus, rirem e debocharem do nome sagrado de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu vou me divorciar de você que eu não aguento mais o teu comportamento ímpio, o teu comportamento mundano, as tuas mentiras, as tuas trapaças e as tuas hipocrisias diante da minha presença. É diante da minha presença. É isso que ele está falando aqui. Eu não aguento mais estas igrejas de Laodiceia que nós temos que tolerar. Irmão, eu não aguento mais, irmão. Eu não aguento mais. Irmão, eu não aguento mais. Tanta hipocrisia, tanta mentira, tanta falsidade, tanta calúnia, tanta difamação, tanta traição, tanta fofoca dentro do lugar que deveria sair a verdade, a santidade, a pureza. O testemunho fiel e verdadeiro, como está escrito no versículo 14. Não. Não. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Isso me faz lembrar Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Ali tinha dois homens. Dives, o homem rico, e Lázaro, que jazia à porta deste. Os mendigos, os cachorros, se compadeciam do mendigo. Os cachorros tinham afeição pelo mendigo. E é impressionante que esse mendigo, que estava naquela condição deplorável, ele não tinha ódio no coração, raiva, sentimento de vingança, rancor. Não. Ele não tinha isso. Por isso foi pro seio de Abraão. Irmão, em nome de Jesus, irmão. Irmão, em nome de Jesus. Irmão, em nome de Jesus. Não importa as agruras que a vida faça você passar.
te obrigue você passar. Não importa o grau de humilhação que você está enfrentando agora ou que ainda irá enfrentar. Não importa. Não guarde rancor, mágoa no teu coração, não tenha ódio de ninguém, não tenha ódio de ninguém, porque ninguém é culpado da vida que você vive. Ninguém era culpado, nem o próprio Dives era culpado da condição do mendigo Lázaro, e ele tinha condição, e ele sabia, ele tinha essa ciência. Então ali, você vê que os papéis se inverteram. O mendigo Lázaro, que não tinha uma casa, vivia nas ruas, era um homem rico. Ele ouvia, ele falava e ele enxergava. Foi por ser o de Abraão. Dives, rico, era o verdadeiro miserável. Eu falei isso ontem no vídeo. Irmão, se você deixar o teu coração se inclinar a Mamon, que é o dinheiro, você é o pior dos homens. O que você tem? Uma Mercedes-Benz, uma BMW, mora numa casa que vale milhões, tua empresa ganha milhões ao final do ano, você movimenta milhões na sua conta, você come nos melhores lugares, você transa as melhores roupas, você transa os melhores perfumes, você frequenta os melhores hotéis, mas você nega Jesus, você zomba de Jesus, você dá falso testemunho. Saiba que você é um desgraçado. És surdo, cego e mudo. Eu te aconselho que compre de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e o colírio para que o aplique sobre teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa e cearei com ele e ele comigo. O que ele está dizendo aqui? Aquele a quem eu encontro. Não sei se você sabe que o homem não pode encontrar Deus. É Deus quem encontra o homem. Então, se você está na igreja hoje, não foi você que foi à igreja, foi o Espírito Santo que te convenceu do pecado, do juízo e da morte. Ele te convenceu intelectualmente falando. Ele te venceu primeiramente intelectualmente falando. Ele é mais forte, ele é mais poderoso, ele é mais inteligente que nós. Por isso hoje eu sou cristão. Porque eu não me via cristão quando adolescente. Por causa do testemunho do que eu via onde eu morava da igreja. O analfabetismo deles. Viviam num mundo que não era real. Não condizia com a palavra de Deus. E eu observava isso. Eu não queria ser crente. Eu espero hoje que eu não seja esse pastor que tem esse comportamento de afastar o ímpio de Deus por meio das minhas ações, dos meus atos e do meu comportamento. Por isso eu tenho me esforçado para não zombar do nome sagrado de Deus, pagando um alto preço, porque eu estou sendo repreendido e castigado por Senhor Jesus. Você não sabe a luta que eu vivo. Mas esse versículo 19 é necessário que a gente enfrente esse repreender de Jesus. Porque Jesus, quando nos chama, ele nos dá o banho, nos purifica, nos santifica, nos regenera e nos coloca no caminho dele. Só que esse o caminho, essa peregrinação do caminho, o que ele faz? Ele te desconstrói. Ele te desconstrói para reconstruir
com os atos dele, o caráter dele, a ética dele, a moral dele, a cultura dele. E isto dói, revolta, causa nervosismo, desespero, e muitos não aguentam e abandonam a palavra. Em nome de Jesus, que nós possamos confiar no mover do Espírito Santo, que nós possamos, no nome santo de Jesus, confiar que Jesus Cristo está conosco e que Ele está trabalhando em nós, e depois de um tempo Ele irá trabalhar por meio de nós, para a glória do seu nome. Mas para isso nós precisamos confiar nele, para que nós não venhamos a ter o comportamento das igrejas ricas de hoje, as Laodiceias de 2026, século 21. Chega aqui. Confiar em Jesus não é para qualquer um. Ser desconstruído, ou seja, ele aniquila aquilo que você achava que sabia. Ele te desconstrói para reconstruir. Isso dói demais, dói demais, e muitos não aguentam. O evangelho verdadeiramente, viver em Cristo Jesus, estando aqui no mundo dos homens, é para pouco, porque você vai enfrentar calúnia, você vai enfrentar difamação, você vai enfrentar perseguição, você vai enfrentar assassinato de reputação. Eu enfrento assassinato de reputação dentro da igreja. Crentes antigos que quando eu era criança, garoto, adolescente, eles já estavam na igreja. E até hoje continuam dando falso testemunho do nome sagrado de Jesus. E aí eu abracei o evangelho, irmão. Irmão, eu abracei o evangelho com toda a minha força. E por isso eu pago um preço alto pelos próprios irmãos, aqueles que estão ceando, tomando, comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus. São os laodiceianos, que vivem de hipocrisia em hipocrisia. Eles não fazem a coisa certa para que o nome de Jesus seja glorificado, mas também não querem que você faça. E se você fizer, tem que ser macho, tem que ser muito homem. Eles me perseguem, irmão. Irmão, eles me perseguem, irmão. Me perseguem há praticamente há 20 anos, mas eu continuo seguindo em frente. Eu continuo seguindo em frente. Eu não olho para trás, eu continuo olhando para frente. E eles estão me caluniando. É de calúnia em calúnia. O Senhor vai me fortalecendo, porque eu não tenho parte com a igreja de Laodiceia. Eu não quero relacionamento com a igreja de Laodiceia. Porque no texto que eu li para você, Jesus falou que ele está pronto a vomitar a igreja de Laodiceia da sua boca. Está escrito. Está escrito. Jesus está falando, eu não aguento mais de vocês. Ó, é preciso entender que aquele povo que foi encontrado lá tirado do Egito, do caldeirão de ferro, e era cozinhado por Satanás, o Senhor Jesus foi lá e tirou eles de lá. Deu banho no Mar Morto, colocou no caminho rumo à Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. A Canaã na terra, a Canaã celestial. Terra que mana leite e mel, onde está Israel hoje. Ali tinha quase 3 milhões de pessoas. Era uma caminhada de menos de um mês. Devido à murmuração, calúnia, difamação, perseguição, assassinato de reputação do guia deles, Moisés. Moisés, ele teve que tirar a tenda dele do meio do arraial e colocar fora, porque eles ficavam olhando para Moisés e dizia, o líder dele, o guia o guia espiritual deles, eles ficavam olhando para Moisés e dizendo, olha lá como é que o pescoço dele é grosso. Olha as costas desse homem, olha os braços, olha as pernas, olha como ele é forte por meio da nossa dor, por meio do nosso sofrimento. Olha como é que esse homem é grande através da nossa dor, irmão.
você cuidado de você colocar comentário ou comentários alimentando quando ímpios, canalhas, malditos, filhos de Satanás estão criticando dízimos e ofertas. Estão criticando guias espirituais de Deus. Cuidado com isto. Cuidado. Porque os mesmos homens que perseguiram Moisés, Moshe e Arão, sabe o que aconteceu com eles? Todos eles não entraram na Canaã terrena. Morreram no deserto. Ficaram rodando no deserto por 40 anos. Até o Senhor Jesus falar: eu não aguento mais vocês. E Jesus está alertando aqui em Apocalipse capítulo 3, que eu acabei de ler para você, a igreja de Laodiceia. Comportamento dúbio, comportamento canalha e bandido. Isso já aconteceu. Ficaram rodando no deserto por 40 anos e por fim Jesus falou: eu não quero vocês não vão entrar na terra do meu descanso, a Canaã terrena. Morreram no deserto. Só entraram os homens com idade de 20 anos para baixo, ou seja, toda aquela geração pereceram. Jesus cortou o relacionamento com eles, porque eram murmuradores, caluniadores, difamadores, perseguidores da obra maravilhosa que o Senhor Jesus tem sobre a face da terra. E esta obra, ela continua de pé, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, proteja a tua mente. Proteja a tua mente. Ande com homem de oração, mulher de oração. Se afasta de caluniadores, difamadores e perseguidores da obra do Senhor, principalmente os perseguidores de guia espiritual, irmão, que você vê que são homens sérios. Cuidado, irmão. E tu só vai conseguir isso se você pedir para Deus enviar para você um pastor sério que te guie rumo a Canaã celestial. Pastor canalha. Fala: Senhor, me livra de pastores canalha. Senhor, me livra de pastores hipócritas. Senhor, me livra de pastores falsos. Senhor, me livra de pastores que não glorificam e não exaltam o teu nome. Senhor, envia para mim pastores segundo, Senhor, o teu coração. Senhor, me envia pastores, Senhor, que pregam a tua palavra sem medo e com ousadia, Senhor, para que eu te conheça. Em nome de Jesus, que essa palavra possa falar grandemente ao teu coração, irmão, em nome de Jesus. Toca no sininho aqui embaixo, bota um comentário. Se você gostou do conteúdo, compartilha para a tua rede social, para que este conteúdo possa alcançar os teus irmãos. Não esquece de dar o like, porque isso ajuda muito o canal, que é um canal sério, um canal novo. Estou tentando subir para que esse conteúdo, a palavra de Deus, que abre portas, que liberta as pessoas, que dá visão, abre os ouvidos, abre a boca das pessoas, tira a timidez. Verdadeiramente quem liberta é a palavra. Por isso eu preciso subir, porque infelizmente, irmão, irmã, um monte de canais no YouTube, um monte de canais. Mas a maioria deles não entregam o que esse canal aqui vem entregando. Eles não entregam. Estão ali falando mal um do outro. Estão ali falando: você vai receber, você vai receber, você vai receber. Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar uma casa, Deus vai fazer isso. Irmão, eu não estou preocupado com casa. Eu quero me fortalecer em Cristo Jesus, em nome de Jesus, por meio da sua palavra, irmão. É só o que eu quero. Que Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.